Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Levianamente. E, bom, o vídeo de hoje é de um assunto um pouco estranho, porque depois de tantas pills e pills, é red pill, blue pill, não sei o que, mano. Eu tô vendo um monte de mina fazendo vídeo sobre a perspectiva delas sobre isso, como arrumar uma namorada em 2025, como os homens estão errados, da perspectiva delas, sabe? E aí, bom. Nem Blue Pill, nem Red Pill. É o que? Cinegripe, porque eu tô gripado pra caramba, então. Foi. Porque, mano, como arrumar uma namorada em 2025? Eu vou falar um pouco desse assunto porque é um dilema que muitos homens estão enfrentando atualmente. Porque pode ser que só seja caro. Talvez seja difícil, complicado, é difícil agradar as meninas. Não sei se tu sabe, mas é. Por quê? Bom, primeiramente, para abordar esse tema, como arrumar uma namorada em 2025, eu vou aqui falar um pouco porque não tô namorando em 2025. Esse está sendo um ano especialmente difícil para isso. Porque não sei, alguma coisa que tem na internet tá fazendo as minas ficarem na internet. Bom, primeiramente que, na minha perspectiva de homem, eu tenho que falar que tá cada vez mais difícil trocar uma ideia com uma mina, mano. Tá ficando impossível. Daqui a pouco tu vai dizer um olá, ela vai dizer isso é assédio. Não é assim, ela só vai dizer cai fora da minha frente, seu crioulo magrelo. Você não tem nenhum corolla. E isso é muito expectativo, porque as minas não querem mais interação na internet. Pessoalmente, elas querem interagir contigo na internet para te dar likezinho, falar pra ela que ela tá linda e mandar um pix. Porque assim que tá sendo uma relação, pessoal. Pra te falar com a mina, até te chamar ela pro encontro, até ela pensar na possibilidade remota de aceitar um encontro contigo, tu já tá 12 meses falando com ela, perguntando sobre tudo sobre a vida dela, tu já tem todas as informações basicamente que ela quis te entregar, menos aquilo que ela tá fazendo com os outros caras, e aí acontece o princípio do tu vai sair com ela e tu não vai ter a menor intenção de trocar ideia com ela, porque tu já sabe, tu vai falar o que qual vai ser o encontro que vai ter alguma graça. Na moral, eu não entendo o que a internet está fazendo, principalmente com a cabeça das mulheres, porque enquanto o homem, para criar conteúdo, tem que fazer alguma coisa mirabolante, ou pelo menos discernir e pensar, falar algo por pelo menos cerca de 5 minutos com alguém, para as mulheres ela pode só simplesmente colocar um vestido bonito, pentear o cabelo da hora, fazer um vídeo com alguma música do TikTok, ou talvez ela faça assim e tu já vai achar do caralho, simplesmente porque ela é mulher. E bom, esse foi o primeiro tópico para começar, porque a maior parte dos vídeos que eu vi, como eu estava me tratando, até o terceiro minuto, eles simplesmente falam sobre como um homem tem que ser completo, uma laranja inteira, para ter uma profissão da hora, saber quem ele é, saber os hobbies dele, o que ele gosta, para quando ele encontrar uma pessoa que está totalmente bugado na vida, ele tem que fazer o que? Tem que consertar ela para talvez ela pular com outro, porque acontece, mas não vai ser responsabilidade sua, vai ser apenas um relacionamento leve, como acontece naturalmente na vida da maioria das pessoas. Porque enquanto o homem coloca tanta expectativa para achar um relacionamento duradouro e contínuo, do qual ele consiga programar e talvez constituir uma família, para a mulher é simplesmente, bom, se não deu certo, eu procuro outro. Aí ela coloca alguma desculpa porque a responsabilidade nunca vai ser dela. Bom, claro que o homem pode fazer isso, pode dizer que a responsabilidade por términos e situações afins que acontecerem em algum relacionamento, ele pode dizer que simplesmente não foi culpa dele. Mas se os dois fizerem isso, nunca vai dar certo. Vai ter aquela dúvida de quem era a culpa, e aí adivinha, quem vai estar certo sempre no final é a mulher. Porque se ela falar para outro cara que um cara foi escroto com ele, que um cara foi escroto com ela simplesmente vai estar na vantagem. O cara vai falar o que? Poxa, é sério, vida, não acredito que fizeram isso com você, desperdiçaram um docinho de coco desse. Mas se um cara falar, uma mina fez isso comigo uma vez, a mina simplesmente vai ficar, ai, red flag. Mano, depois de colocar esses temas, ficou tão chato conversar com qualquer pessoa na internet, porque a pessoa já vem com uma lista seleta aqui de 12 páginas, do qual tudo que tu falar, ela vai procurar aqui o que, que ela pode ou não responder. Isso é sinal de alguma coisa. É simplesmente difícil de entender como é que as pessoas começaram a deixar de sair para um encontro pessoalmente, do qual, sei lá, tu encontrava uma mina na rua antigamente, falava, me passa teu telefone, trocava 5 minutos de ideia com ela e falava, bora marcar de talvez tomar um sorvete.
E aí ficava nessa, depois de uns 4, 5 dias, vocês se falavam e pensavam, oi, você tá livre? Bora lá tomar aquele sorvete e simples assim. Vocês se marcavam para se conhecer. Hoje em dia não, parece que tem que criar todo um invólucro social do qual as pessoas têm que se atrair pelo perfil de uma da outra, do qual não significa porra nenhuma em quem elas são na vida real. Elas não vão lhe contar hobbies de verdade, mas elas vão lhe contar o que elas fingem tentar fazer. Elas não vão lhe contar porque é simplesmente uma propaganda. E as pessoas fazem isso através da internet de forma clara e concisa, do qual elas estão buscando algo que não é o que elas querem de verdade, mas elas vão dizer que querem de verdade, porque se elas mostrarem aquilo que elas realmente estão afim, não vai ser algo socialmente aceito. Porque a mina que é do job nunca vai falar que é do job, ela vai simplesmente parecer a mina mais gostosa do mundo na internet, até quando trocar de uma ideia na internet, ela deixar sugestivamente de que ela aceita algum dinheiro que você mandar e que talvez ela esteja interessado, mas esse não é o ponto da questão, porque se você tocar nesse assunto, ela vai dizer como se você fosse estivesse ofendendo ela. É incrível como isso parece tão sugestivo, porque talvez tenha acontecido comigo meia hora atrás, talvez não, mas ó, de qualquer modo, como é que essas coisas começam a acontecer? Porque praticamente a maioria das mulheres na internet, elas buscam o quê? Bom, elas vão trocar ideia com você, mas elas não querem trocar ideia com você, elas querem trocar ideia com um cara famoso, cheio de grana, daquilo com o qual, bom, se você conseguisse sair com a Megan Fox, você obviamente faria, não é? Só que para as mulheres pode ser uma realidade. Ela pode não ter faculdade, e aí vem no ponto que eu estava tentando entrar, sobre como para um homem constituir a vida, ele precisa, para pensar em formar uma família, ele precisa conhecer mulheres, trocar ideia, melhorar sua lábia, ter em questão atitude, presença, melhorar seu físico, seu mental, intelectual, talvez formar uma faculdade, conseguir um bom emprego, ter uma boa fonte de renda. Para as mulheres, geralmente é o oposto. Elas começam numa vida onde se relacionar é muito fácil e elas acabam justamente com que, bom, no terceiro filho, geralmente elas estão em nível de maturidade, do qual elas estão buscando o cara que está buscando aquilo. Enquanto elas passaram a vida ficando com caras sugestivos, enquanto colocavam em mente em que em algum momento elas iam querer o cara que já conquistou isso, quando elas alcançam o terceiro filho e pensam que agora não tem mais saída, cai o caso de responsabilidade do qual, agora eu quero encontrar o cara que está buscando aquilo, porque talvez não seja o mais propício eu encontrar um cara que já conquistou tudo, ou talvez, provavelmente, muito pelo caso, de que o cara que já conquistou tudo isso, ele tá querendo as novinhas que ainda não tem nenhum filho. A gente entra nesse ciclo do qual é difícil sair, porque a humanidade está se condenando a algo do qual, estatisticamente, pela internet, acaba justamente se equilibrando. Você vê minas de 28 a 30 anos tentando parecer que tem 16 de novo, mas elas postam foto com o filho para parecer mulheres de família, e você vê mulheres de 19 a qual só postam foto embalada em lugares do qual elas não teriam condições de pagar nem para entrar ou para consumir algo lá dentro, o que começa a ser algo muito sugestivo. É difícil você entender com qual dessas você vai trocar uma ideia, porque se você sai na rua para ver as pessoas, elas não são as mesmas que elas são na internet. E aí quando elas estão lá, bom, você vai descobrir que para você trocar uma ideia com uma mulher, você precisa de ou gastar 200 conto para um encontro, ou comprar um balde de cerveja. Onde está as mulheres de verdade? Aí eu gostaria de entrar nesse ponto. Porque se tu for num café, tu vai encontrar uma mina chata do qual tá lendo um livro e não quer trocar ideia com ninguém. Porque ela vai acreditar que você é só um cara asilando ela. Ela pode possivelmente estar certo, mas se você não der em cima dessa mina, em quem você vai dar em cima? Essa mina vai dizer todo mundo dá em cima de mim, mas na verdade ela dá um fora em todos os caras que tentam. Me ajude a entender, porque como arrumar uma namorada em 2025, se você não é financeiramente liberto, estável, tem uma carreira dos sonhos e uma rede social que talvez seja grande o bastante pra mina pensar, eu não posso dar um fora nesse cara, porque se ele me der um exploit, eu tô lascada, porque provavelmente as minas têm mais medo de sair com comentário mal na rede social do que te dar um fora perrapado, lascado no meio da rua em público que todo mundo vê, porque simplesmente um
ela sentiria algum terror por algum motivo que eu não entendo, o como a internet tomou conhecimento e discernimento da maioria das pessoas para elas acharem que estão envolto numa bolha do qual simplesmente elas não pertencem mais ao mundo real. Simplesmente tu trocar ideia e conversar com alguém, tu chamar para tomar um sorvete ou comer um pastel da vida, tu ir no cinema com alguém se tornou uma pura ofensa, do qual as pessoas não aceitam, porque isso é um gatilho red flag, do qual simplesmente você não deve aceitar se um homem lhe chamar para algum tipo de encontro. Então como tu vai ter um encontro com uma mina? Me diz aí, porque se pelo menos 3 tu precisar para te pedir uma mina em namoro, como enfim você arruma uma mina em 2025? Eu acho que eu posso pedir o seu like. Comenta aí se tu tem alguma dica. A gente fica por aqui. Valeu, falou e é nóis.